Olá, galerinha do segundo ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de um dia muito importante para a história do Brasil. É o dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Ontem comemoramos esta data, mas hoje falaremos um pouco como tudo isso aconteceu. Então, bora lá para a nossa aula? Bem, o dia 7 de setembro é muito importante para o nosso país, pois foi nesta data que conquistamos a nossa emancipação política. Professora, tia, não entendo o que é emancipação. Então, galerinha, imagina só que você hoje é uma criança que depende do papai, da mamãe, do seu responsável para fazer tudo o que você quer. Você não decide sobre tudo na sua vida, você não trabalha, então quem mantém você? Papai, mamãe ou seu responsável. No entanto, um dia você vai crescer, vai trabalhar, vai poder se manter e tomar suas decisões sozinho, certo? E o que isso tem a ver com o Brasil? Bem, o Brasil, ele também não podia tomar suas decisões sozinho. O Brasil, ele pertencia a Portugal. Nosso país estava sob o domínio dos portugueses. E nesta época, o Brasil não podia decidir sobre a sua política, não podia decidir sobre o que ia vender, o que ia comprar. E Portugal ainda explorava o nosso território, tirava das nossas terras o ouro, explorava os nossos nativos. Não foi nada fácil, galerinha. E quando o Brasil conseguiu sua independência, ele se emancipou, ele se tornou livre, ele poderia finalmente se considerar uma nação, uma pátria. Entenderam? Bem, mas quando foi que o Brasil ficou pertencendo a Portugal? Vamos entender como isso aconteceu? Olha só, um dia, um navegador português chamado Pedro Álvares Cabral estava navegando pelas águas do oceano e ele almejava chegar na região do Oriente. No entanto, ele errou a rota e nesse erro de rota ele veio parar no nosso Brasil, certo? Que não tinha o nome de Brasil ainda. E o que aconteceu? Pedro Álvares Cabral volta para Portugal e diz: Rei, encontrei uma terra nova, uma terra diferente. E o rei então decidiu que esta nova terra encontrada deveria ser de Portugal. E nós nos tornamos uma colônia de Portugal exatamente no ano de 1500. Foi quando Portugal passou a dominar a nossa terra, o nosso Brasil. E aí, galerinha, o que vai acontecer? Anos mais tarde, em 1808, o rei de Portugal, Dom João, e sua família acabaram vindo morar no Brasil, porque ele estava fugindo do Napoleão Bonaparte, né? Do líder Napoleão Bonaparte. Então, nessa fuga, ele decidiu vir morar no Brasil e passou um bom tempo morando no nosso território. Só que um dia, finalmente, Dom João volta para Portugal. Porém, deixa seu filho Dom Pedro cuidando das nossas terras. Até que seu pai, Dom João, disse: filho, está na hora de voltar para Portugal. Volte para Portugal. E aí, Dom Pedro pensa bastante, conversa com alguns líderes daqui do Brasil, né? Algumas pessoas importantes do Brasil. E essas pessoas importantes começaram a influenciar a Dom Pedro ficar, dizendo a ele: fica, Dom Pedro, fica. Se você ficar, você vai se tornar o líder do Brasil. Fica. E aí Dom Pedro decide escrever uma carta para seu pai e diz: não vou voltar para Portugal, pai, vou ficar no Brasil. E a partir de agora vocês não poderão tomar nenhuma decisão sobre o Brasil.
E, finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro proclama a independência com aquela famosa frase: independência ou morte! A partir desta data, nos tornamos livres de Portugal, livres da colonização portuguesa. E essa data ficou como um marco muito importante para a nossa história, o dia em que nos tornamos livres da colonização portuguesa. E aí, galerinha, essa imagem que vocês estão vendo foi pintada por um homem por um artista, né, chamado Pedro Américo. Pedro Américo pintou o momento da proclamação da independência. No entanto, essa tela foi pintada muitos anos depois da nossa independência, no ano de 1888. Pedro Américo, ele pintou o momento da proclamação da forma que ele imaginou, da forma que ele ouviu a história, certo? Então, assim, a independência aconteceu no ano de 1822 e essa tela só foi pintada muitos anos depois. E aqui você tem uma imagem que também faz parte da imaginação do artista Pedro Américo, mas que ficou uma tela muito importante para a história, pois na época não tínhamos máquinas para tirar foto, não tínhamos celulares e as pinturas imortalizavam, deixavam aquela imagem gravada na memória das pessoas. Olha que legal! Além da pintura, dessa tela importante, para comemorar este dia de liberdade, de independência, foi escrita uma música também para comemorar este evento. E que tal a gente cantar um trechinho dessa música? Vamos lá? Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, de perfídia, astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E aí, galerinha, gostaram da música da nossa independência? Essa música tem mais outras partes que você também pode cantar. Então, acessa lá na internet e tenta cantar a música da independência do Brasil, tá? Agora, vamos para a nossa atividade. Em nossa atividade, vocês vão fazer bem caprichado no seu caderno o nome do nosso país, o dia que aconteceu a independência, a frase que Dom Pedro falou quando proclamou a independência. E, finalmente, vocês vão fazer um bonito desenho que represente o momento da nossa independência. Pedro Américo fez o desenho dele, fez a pintura, não é isso? Vocês também vão fazer uma pintura representando o momento em que Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Caprichem, galerinha! E vamos lá! Um forte abraço para vocês e tchau, tchau!